A seleção brasileira venceu ontem por 2-1 a Colômbia pelas eliminatórias no Mané Garrincha. Jogo monótono e chato, então por isso vou trazer aqui uma análise rápida para você que dormiu no meio do jogo, mas quer conversar com seus amigos e fingir que assistiu o jogo inteiro. Começando pelo goleiro Alisson, apesar do gol que ele sofreu não tinha nada que ele fazer. Nos outros lances, apenas defesa simples, não foi muito exigido. Deu medo algumas vezes na saída de bola, porque ele ficava segurando muito a bola até quase o atacante chegar e depois ele se desfazia dela. Tomou algumas porradas por causa disso. É um jogo nota 6, 7, não comprometeu, mas também não precisou fazer nenhuma grande defesa. A grande verdade é que, apesar da Colômbia ter dominado mais o jogo do que o Brasil por mais tempo, eles também não fizeram um jogo brilhante, então não teve ninguém que foi péssimo, mas também não teve ninguém que foi excelente. Eu acho que o Marquinhos e o Gabriel fizeram um jogo abaixo, principalmente na saída de bola. A saída de bola do Brasil continua péssima, mas não é como se a Colômbia tivesse criado grandes chances, eles tivessem tido grandes falhas na hora da defesa. Eles estavam ali, não defenderam bem, a Colômbia também não exigiu muito, saíram mal com a bola e é isso. A partida dos dois foi abaixo, mas também não foi nada desastroso. O lateral esquerdo, o Arana, ele existiu. Ele estava em campo, a gente pouco viu dele, tanto no ataque quanto na defesa, tomou algumas bolas nas costas, não contribuiu muito no ataque, teve um lance que ele poderia ter feito um gol sem goleiro, mas acho que a jogada é mais difícil do que ela parece com a bola parada, né? Se você parar o frame ali parece que é um gol fácil, mas eu acho que as coisas que aconteceram, o efeito que tinha na bola, de onde a bola veio, ele perdeu o tempo de bola ali, né? Comum acontecer aquilo, principalmente para um lateral esquerdo. Então não foi uma partida terrível dele, mas também não fez nada demais assim de bom. Nota 5 ali, tomou umas bolas nas costas, não existiu em campo praticamente. Pouco se viu o Arana em campo. E do lado direito o Wanderson praticamente a mesma coisa. A diferença é que ele teve alguns bons duelos ali com o Luiz Dias, o trabalho dele consideravelmente mais difícil do que o do Arana. E depois o Wesley entrou, e o Wesley entrou muito bem. Eu acho que provavelmente a gente vai ver mais minutos do Wesley no jogo contra a Argentina, se ele já não entrar de titular. No meio de campo, o Bruno Guimarães fez uma partida ruim. Igual eu falei, o Brasil defensivamente não foi péssimo, porque a Colômbia também não exigiu tantas coisas da defesa, mas não é como se ele tivesse sido bom também. E a saída de bola do Brasil foi horrorosa. Ele e ali o Joelinton, né, porque o Gerson jogou só no comecinho e depois saiu machucado. Os dois não conseguiam quebrar aquela primeira linha de marcação da Colômbia, não conseguiam chegar a bola nos meias. O Brasil recuperava a bola e depois os zagueiros, os volantes e os laterais não conseguiam dar continuidade. O Brasil não conseguia reter a bola para tentar atacar. As melhores chances que o Brasil teve foi ou no comecinho do jogo, quando o Brasil teve um controle pelos primeiros 10 minutos, que a Colômbia ainda não tinha atacado, ou no final, depois dos 20, 25 do segundo tempo, que o Brasil conseguiu encaixar uns 2, 3 contra-ataques, porque a Colômbia já estava mais postada no campo de ataque do Brasil, e na velocidade o Brasil achou alguma coisa, mas enquanto estava ali no meio do jogo, com os dois times igualmente tentando atacar e defender, a Colômbia teve mais a bola e quando o Brasil roubava não conseguia fazer nada, a bola não chegava nos jogadores de ataque e quando isso acontece, geralmente é porque os volantes que têm que fazer essa conexão foram abaixo e é isso essa é a verdade. A dupla de volante do Newcastle foi muito mal. E o Joelinton, muito físico, com algumas boas roubadas de bola, uma falha feia no primeiro gol. Fez algumas faltas ali que poderia ter tomado um cartão. Chegou a tomar depois, foi amarelado. Mas também não tem grandes coisas assim para falar. Um jogo fraco. Nota 4, nota 5, uma falha feia na hora do gol, sem grandes pontos positivos no ataque, e é isso. Eu acho que o Rafinha foi um destaque positivo do time. Quando ele teve a bola, nos primeiros 10 minutos de jogo, ele conseguiu criar boas chances, inclusive a que o Vini depois sofreu o pênalti. Depois, assim como o resto todo do ataque do Brasil, ele ficou sumido por boa parte do jogo, no meio ali entre os 15 minutos do primeiro tempo e os 30 do segundo, ele pouco encostou na bola, pouco fez, tentava às vezes aparecer, receber uma bola, mas de costas para o ataque, perto do meio de campo, e ou ele dava um passe para o lado, ou ele sofreu uma falta, que a Colômbia estava fazendo muita falta, ou ele perdia a bola,
Então, apesar dele ter sido um dos melhores jogadores do ataque, ele teve poucas oportunidades de fazer alguma coisa produtiva com a bola. A mesma coisa do Vinícius Júnior, que fez o gol no final, que salvou o cargo do Dorival, pelo menos por mais um tempo, mas também muito sumido do jogo, sofreu o pênalti no começo, mas depois ele não recebeu a bola. Quando ele recebia, ele também muitas vezes tinha que tocar para trás, tocar para o lado, tentou algumas jogadas individuais que não deram certo, conseguiu um contra-ataque bom ali na metade final do segundo tempo, que deixou o Rafinha sem goleiro na cara do gol, que o Rafinha chegou batendo dividido com o zagueiro e não fez o gol. E fez o gol no final, foi o grande herói da vitória, mas também no todo uma partida apagada do Vinícius. E alguém que foi mais apagado que ele foi o Rodrigo. Esse praticamente você não viu que ele estava em campo, tanto não ajudou na defesa, fez pouco no ataque, recebeu pouca bola, é verdade, mas também não se movimentou bem. Quando recebeu a bola não fez nada demais, não tentou também e errou, assim como o Vinícius tentou alguns lances e errou. O Rodrigo só não apareceu no jogo e é isso, foi substituído, para mim foi justo. O Savinho, que entrou no lugar dele, entrou melhor. Tudo bem que a defesa também já estava mais cansada, era um momento que o Brasil já estava com um pouco mais de posse ali no final do segundo tempo, mas tentou algumas jogadas individuais, chegou na linha de fundo e cruzou. O jogo do Savinho foi legal, foi bom e bem melhor do que o Rodrigo, que estava no lugar dele. E outra pessoa que entrou melhor do que quem estava jogando foi o Matheus Cunha, que entrou no lugar do João Pedro. O Matheus Cunha deu um pouco mais de lucidez ali no ataque, conseguiu acertar umas tabelas, teve mais vontade também, mais briga. O João Pedro fez uma partida muito ruim, assim como o resto do ataque, eu já falei, recebeu pouco a bola, teve poucas oportunidades de fazer alguma coisa, mas a oportunidade que ele teve, ele errou passe, errou tabela, mas também não é como se o João Pedro fosse um 9. No Brighton, muitas vezes ele joga ali mais como um camisa 10, um falso 9 ou um armador mesmo. E o Brasil, essa é a verdade, o João Pedro não é um camisa 9, o Matheus Cunha também não é um camisa 9 no Wolverhampton, na melhor temporada dele. Apesar dele estar fazendo bastante gol, ele está jogando como um armador. Tem um outro centroavante fixo, ele joga por trás, às vezes como camisa 10 ou um falso 9. E o Dorival está tendo dificuldade em encontrar aquele cara ali na frente. Para ser sincero, eu acho que todo mundo imaginava que o Endrick ia estar lá. O Endrick, que chegou na seleção com o Dorival, foi muito bem nos 2 primeiros jogos, contra a Inglaterra, contra a Espanha, entrou no final do segundo tempo, fez gol, todo mundo falando, surgiu a nova estrela da seleção e não sei o quê, e aí depois ele perdeu minutos, aí ele foi titular num jogo aleatório da Copa América, ele jogou 45 minutos, jogou mal, e aí ele foi substituído, e depois ele parou de ser convocado, e agora ele está sendo convocado porque algum jogador da posição dele machucou e não está recebendo minutos. Então essa gestão ali do Endrick na seleção, para mim, está sendo bem mal feita, de um trabalho tão criticável do Dorival. Para mim, esse é um dos piores aspectos, essa gestão de novos jogadores chegando ali, principalmente Endrick e Estevão, que são os 2 melhores jogadores dessa futura geração até o momento. E esse camisa 9, a seleção ainda não encontrou um cara para ficar ali, é um problema antigo da seleção, mas eu acho que agora é pior. Apesar de que o Matheus Cunha jogou bem, é verdade, mas essa não é a função dele, não é onde ele desempenha melhor, e ele está mostrando isso nos clubes. Só que na seleção todos os jogadores parecem ter uma dificuldade absurda de jogar perto do que eles jogam no time deles, e quando isso acontece, geralmente a culpa é do treinador que não está sabendo aproveitar eles direito. Agora é terça-feira, é um jogo contra a Argentina. Um Brasil que antes era muito criticado, que tinha posse, mas não sabia o que fazer com a bola, não conseguia criar jogadas boas de ataque quando as outras seleções se defendiam. Agora o Brasil, além dessa dificuldade, também está com a dificuldade de ter a bola, está perdendo ela muito fácil na saída de bola. Então a seleção está piorando, se você pegar nos últimos anos. E agora a sorte é que a Argentina está sem Messi, sem Lautaro, então é um jogo mais tranquilo. Se ganhar, aproxima ali dessa primeira colocação que está com a Argentina, mas buscar nesse momento eliminatória também, o que vale a classificação para a Copa, e é muito difícil o Brasil ficar fora da Copa, são 6 seleções que passam, o Brasil está em segundo,
ali que está meio embolado o grupo, mas essa vitória colocou o Brasil numa posição super confortável. E agora é ver o que vai fazer contra a Argentina, torcer para uma evolução, para uma melhora. Provavelmente o Alisson não joga, porque ele saiu por causa de um protocolo de concussão. Então o titular deve ser o Bento, que entrou no meio do jogo, praticamente não encostou na bola, não foi exigido fazer nenhuma defesa. E aí tem que ver outros jogadores também, como o Gerson, que saiu por causa de lesão, se ele vai ter condição de jogar ou se vai ser o titular o Joelinton. Eu acho que a questão da lateral direita também vai ser interessante, ver se vai o Wesley começar jogando ou o Wanderson, e também o Matheus Cunha e o João Pedro. Eu acho que a briga ali tá bem viva. Eu não me surpreenderia vendo o Cunha sendo titular na terça-feira. E é isso, essa é a minha análise aqui rápida, uns 10 minutinhos. Agora que você assistiu, você pode comentar com seus amigos, fingir que você assistiu o jogo. Se você falar isso, eu acho que todo mundo vai concordar com você. E é isso, um abraço.